Mikami Satoru, 37, vive uma vida comum e sem emoções na Tóquio atual. Sua maior conquista é ainda ser virgem. Ele sente inveja quando um colega o apresenta à sua charmosa noiva, e o convidam para almoçar e celebrar o noivado. Mas, de repente, um agressor corre na direção deles com uma faca. Satoru empurra o colega para fora do perigo, mas acaba sendo esfaqueado num ponto vital. A perda de sangue é grave e o faz sentir calor. Ele diz que não quer, e uma voz em sua cabeça responde que entendeu as obstruções, e que agora ele tem resistência ao calor. Ele não tem ideia do que está acontecendo, e ao pensar em tudo que não quer, ele ganha resistência. A voz lhe diz que agora ele é resistente a facadas, danos físicos, dor e até frio. A resistência ao frio se combina com a ao calor, tornando-se resistência a flutuações térmicas. Mas, ao perceber que vai morrer, Satoru diz ao colega para destruir o disco rígido de seu computador. Nosso cara tem as prioridades em ordem. Ele lamenta morrer virgem. Se renascer, quer ser mais agressivo e ir atrás de toda garota que vir. A voz em sua cabeça o ouve e lhe dá a habilidade única predador, não o tipo que se vê no noticiário. Perder muito sangue deixou Satoru delirando. Ele diz que, se alguém é virgem na idade dele, deveria ser comparado a um sábio, e ele tinha potencial para ser um grande sábio. A voz o ouve novamente e lhe dá a habilidade única, grande sábio. Por essa lógica, até eu mereço ser chamado de sábio. Cadê minha habilidade? Satoru finalmente nota a voz e manda ela calar a boca, lhe dando um momento de paz. Mas ele finalmente perdeu os últimos pontos de HP e agora é game over. Uma nova vida começa para ele, num mundo que não conhece. Um mundo cheio de magia, monstros, feras míticas e coisas muito além do que ele pode imaginar. Mas agora, nosso herói nem consegue ver e se pergunta onde está. Ele se pergunta o que aconteceu. A última coisa que lembrava era de uma voz em sua cabeça. E então ele lembrou que já estava morto, mas isso não o faz perder a calma. A única vez que entrou em pânico foi na escola, quando fez cocô nas calças. Eu tive um amigo que fez o mesmo, mas no ensino médio e não voltou à escola. Ele reencarnou como um slime e está numa caverna. Leva um tempo para reconhecer seu destino, pois quase não tem sentidos, exceto o tato. As maiores pistas de sua condição são que uma planta se dissolve e permeia seu corpo ao toque, e que seu corpo é informe, elástico e saltitante. Ao confirmar que é um slime, ele fica desanimado, mas se acostuma rápido. Seu novo corpo é conveniente, pois não precisa comer ou dormir, mas come muitas plantas que encontra, só por não ter mais nada para fazer. Mas ele não excreta nada e se pergunta para onde vai a comida. A voz em sua cabeça responde: foi para seu estômago ilimitado, parte de sua habilidade única, predador. Ele descobre que a voz é sua segunda habilidade única, grande sábio, sua Alexa, e é assim que a chamaremos. Ele aprende sobre a habilidade predador, com a qual pode comer, analisar e absorver habilidades, e também mimetizar a aparência. Testou nas plantas que comeu e aprende que era uma erva hipócrita, que cresce em áreas ricas em magículas e era usada em poções de cura. Nosso herói pede a grande sábio, ou Alexa, para explicar magículas como se ele tivesse 5 anos. Ela diz que eram as partículas mágicas, blocos de construção da vida. Ele conclui que pode armazenar poções de cura no corpo, o que Alexa afirma. Então decide comer todas as plantas da caverna e armazená-las para usar depois. Ele encontra uma rocha brilhante, minério de Madstone, bem valiosa, e come tudo. Em sua comilança, perde o equilíbrio e cai num lago, só para descobrir que slimes não flutuam. Felizmente o lago não é tão fundo ou ele poderia ter implodido. Ele tem uma ideia inteligente e usa água como jato para se impulsionar, e só de fazer isso, adquire uma habilidade para tal. Ele perde o controle e se lança direto contra uma barreira invisível. Sente o impacto, mas sem dor, e Alexa o informa que ele tem a habilidade de mitigação de dor, mas ainda sofrerá danos por impactos. Mas então uma voz grave o chama de pequeno, e pergunta se ele o ouve. O slime escuta, mas não pode responder, pois não tem boca. Mesmo com o estranho pedindo para falar, ele não consegue e o xinga mentalmente, descobrindo que o estranho ouvia seus pensamentos. Esse estranho perigoso fica furioso e ruge alto, sacudindo a caverna. Sua raiva vira diversão ao perceber que o pequeno slime não o via. O estranho diz ao herói que lhe dará a visão, mas com 2 condições. Não deve temê-lo quando o vir, e virá conversar com ele frequentemente. Ele só precisa disso porque está selado aqui há 300 anos e está incrivelmente entediado. O slime aceita o acordo e o estranho lhe fala sobre o sentido mágico, uma habilidade para detectar mágicos no ar. Ele tenta e consegue sentir a magia facilmente, ganhando a visão. Alexa o informa que adquiriu a habilidade extra, sentido mágico, e explica que habilidades extras são mais poderosas e eficientes. Agora nosso herói pode ver o mundo ao redor e vai se ver no lago, descobrindo que é um slime. Ele volta para ver o estranho e parece que vai quebrar a primeira condição do acordo imediatamente. Ele fica aterrorizado ao ver um dragão majestoso, que se apresenta como Veldora, o dragão da tempestade, um dos 4 únicos dragões verdadeiros deste mundo. Veldora está curioso sobre como um slime poderia ter autoconsciência e pensar. Seria um ser único com habilidades extraordinárias?
Nosso herói conta ao dragão sua história de reencarnação como slime. Vel diz que é incomum alguém reencarnar neste mundo, pois almas humanas não são fortes para o transporte. Mas isso não significa que pessoas de outro universo não vieram. Eles vieram com seus corpos como outro-mundanos e ganharam habilidades especiais. Nosso herói fica feliz em saber que pode encontrar compatriotas aqui e pensa em ir procurá-los. Mas como isso deixa Vel chateado, o slime decide acompanhá-lo por mais tempo. O dragão então recita animadamente sua história. 300 anos atrás, ele queimou uma cidade por engano, e uma heroína humana com poder divino o derrotou. Mesmo subestimando-a, ela foi poderosa para vencê-lo sério e então usou uma poderosa habilidade de aprisionamento, prisão ilimitada, para capturá-lo. A heroína era uma invocação, diferente dos outro-mundanos comuns. 30 magos poderosos fizeram um ritual de dias para invocar um guerreiro de outro mundo com poder extremo, e uma maldição foi gravada nas almas das invocações para que não pudessem ir contra seu invocador. Nosso herói acha isso cruel e aprende que este mundo segue a lei do mais forte. Ele pensa em como estava sozinho e entediado por não ter tido uma namorada por 37 anos, e Vel estava sozinho por 300. Tédio e solidão inimagináveis. Nosso herói de bom coração diz que deveriam ser amigos, e o dragão se mostra um tsundere. Ele ruge como um mero slime pode tentar ser amigo dele, mas depois cora dizendo que, se insistir, poderia ser considerado. Nosso herói entendeu sua natureza, e diz a Vel que insiste em ser amigo. Eles apertam as mãos e se tornam amigos, mesmo sendo embaraçoso falar sobre isso na idade deles. Agora amigos, nosso herói se sente pior com o aprisionamento do dragão, e este fica tocado. Ele diz que só lhe restam 100 anos de magia antes que seu poder se esgote e ele morra, e ficaria grato se o slime pudesse ajudá-lo a encontrar uma saída. Nosso herói não tem um plano, improvisa e tenta devorar a prisão ilimitada usando o Predador, mas falha. Alexa verifica possibilidades e conclui que se a prisão pudesse ser analisada por dentro e por fora, teriam uma chance de quebrá-la. Vel não pode analisá-la por dentro porque suas habilidades estão seladas, mas ainda pode dar os dados ao slime. Isso levará muito tempo, e nosso herói tem planos de encontrar mais outro-mundanos. Então ele faz uma sugestão a Vel, quer que ele entre em seu estômago. Já está levando a amizade deles a novos patamares. Seu plano é usar sua habilidade de predador para analisar a prisão por fora, enquanto Veldora tenta quebrá-la por dentro. E como ele estará no estômago, ele não desaparecerá, mesmo que a prisão não possa ser quebrada. Vel é bastante confiante e acha que essa forma de escapar da prisão com um amigo parece mais divertida do que esperar que as coisas aconteçam. Mas antes que eles cheguem a isso, ele quer dar um nome ao seu amigo Slime, que lhe concederá a proteção divina. E ele também quer receber dele um nome em troca, pois isso será como um nome de família gravado em suas almas para provar que são iguais. Bel quer um sobrenome legal, e como ele é o dragão da tempestade, nosso herói o chama de Tempest, que ele considera um sobrenome fantástico e o aceita de bom grado. E então ele chama o lodo de Rimuru. Eles agora são Rimuru Tempest e Veldora Tempest, amigos e iguais. Assim que nosso herói recebe seu novo nome, ele passa por uma transformação. Mesmo que nada tenha mudado fisicamente, ele sentiu como se algo no fundo de sua alma tivesse mudado. Agora que tem um nome, ele inicia o plano para libertar Vel de sua prisão ilimitada. Ele estica e engole toda a prisão e dá a Alexa a tarefa de analisá-la. O desaparecimento do monstro da classe Catástrofe Veldora abala o mundo. Ele foi preso na Grande Floresta do Jura, que abriga vários países, e Rimuru ainda não sabe do caos que se espalha por lá devido ao súbito desaparecimento de seu amigo. Agora Rimuru vagueia pela caverna tentando encontrar uma saída enquanto come todos os minérios e plantas e os armazena em sua barriga. Ele brinca um pouco com a água e ganha habilidades para nadar e usá-la como lâmina. E agora as 3 habilidades relacionadas à água que ele combinou para se tornar uma habilidade extra, a manipulação da água. Dessa forma ele ganha muito mais habilidades. Como disse um homem sábio, brinque e descubra. Alguns dias depois, ele encontra a primeira criatura viva nesta caverna além de Vel. É um monstro chamado Serpente Negra, e mesmo que Rimuru esteja assustado inicialmente, um golpe da lâmina d'água é suficiente para matar a cobra. Depois disso, ele come e analisa para ganhar suas habilidades e a habilidade de imitar a cobra. Mesmo que comer um monstro fosse nojento, Rimuru decidiu caçar mais deles para reunir algumas habilidades úteis. Ele luta contra um lagarto blindado, uma centopeia malvada e uma aranha negra, e desta última ganha a habilidade de usar fios pegajosos e fios de aço, que usa para imitar o Homem-Aranha e se mover pela caverna com facilidade. Em seguida, ele caça um morcego gigante e adquire a habilidade de usar ondas ultrassônicas, o que também lhe dá a capacidade de falar. E depois de muitas semanas vagando pela caverna, Rimuru finalmente chega a uma porta gigante de madeira que é a saída. Ela se abre de repente e ele se pergunta se esta é uma porta automática, mas isso não é verdade. Há 3 aventureiros aqui para explorar a caverna. Hiruru se esconde atrás de uma pedra e descobre que eles estavam aqui para investigar o aumento da atividade dos monstros após o desaparecimento de Vel. Ele pode entendê-los por causa de seu senso mágico e pode até conversar com eles.
mas ele desiste de se comunicar com eles, temendo que se tornem violentos. O grupo das 3 aventuras fica invisível graças à habilidade furtiva do batedor e, ao entrarem na caverna, Rimuru sai. Lá fora, ele vê o céu aberto depois de semanas e vagueia pela floresta enquanto pensa em Vel. Ele quer reunir muitas histórias interessantes para contar quando voltar, e o início de uma história chega imediatamente. Um grupo de goblins aparece diante dele, estão armados e dispostos a lutar. Mas mais do que isso, estão assustados. Eles chamam Rimuru de o Forte, e quando ele percebe isso, ele os cumprimenta, sem perceber que sua voz está muito alta até que todos os goblins estejam de joelhos. Dizem que conhecem o seu poder e imploram-lhe que baixe o volume. Rimuru pergunta por que eles estavam aqui, e seu líder responde que eles vieram aqui porque sentiram um monstro poderoso. E Rimuru não entende que eles estavam falando sobre ele até que eles explicassem as coisas claramente. Mas agora que testemunharam a sua força, pedem-lhe um favor. Eles o levam para uma cabana de má qualidade na Vila dos Duendes, e o frágil e fraco ancião da vila e seu filho cumprimentam Rimuru. Eles trataram Vel como seu deus, já que ele manteve os monstros e outros perigos afastados. Mas ele desapareceu repentinamente há um mês, e agora os monstros começaram a atacá-los. Eles não tinham como revidar, e é nisso que eles querem que Rimuru os ajude. Eles têm certeza de que ele não é apenas um mero lodo, não foi possível ninguém acreditar depois de ver sua aura. É a primeira vez que Rimuru ouve falar de sua aura, então ele olha para si mesmo usando seu sentido mágico. Uma aura realmente intimidante emana dele, intensa o suficiente para fazê-lo suar. Agora ele entende por que os goblins estavam com tanto medo, mas age como se soubesse disso o tempo todo e estivesse esperando que eles o encontrassem. Ele retrai a aura e diz ao chefe que ele tem potencial, mas é só da boca pra fora. O chefe conta sobre os lobos terríveis que atacaram a vila e os goblins corajosos que lutaram. Eles eram liderados por um goblin nomeado, o filho mais velho do chefe, que deu a vida para dar informações sobre os lobos. Rimuru descobre que há só 60 goblins capazes de lutar, e os lobos são uns 100. Ele sente pena, mas não pode prometer ajuda fácil, pois precisa ter cuidado com sua posição. Ele perguntou ao chefe qual seria sua compensação por salvar a vila. Os goblins são pobres e não têm nada a dar, então o chefe se curva dizendo que só podem oferecer sua lealdade inabalável a Rimuru. Ele fica comovido e não consegue dizer não a quem tem tanta esperança nele. Ele diz aos goblins para não entrarem em pânico, que lutará ao lado deles e os protegerá no lugar de Veldora. Os goblins ficam muito gratos e se curvam, jurando lealdade. Rimuru reúne os goblins que podem lutar, mas não há muitos promissores. Ele tenta aumentar o moral e reuni-los, e é bem eficaz, fazendo-o parecer legal. Ele vai ao galpão onde os feridos são tratados. Ao chegar, Rimuru diz: "Hora dos goblins." Ele engole os goblins feridos, joga as poções de cura das ervas que comeu e os cospe, curados. Assim ele cura todos os goblins feridos, e mais uma vez eles ficam hipnotizados por suas habilidades. Com mais aliados, Rimuru decide criar uma cerca e fortificar a defesa da vila. À noite, os lobos correm para destruir a vila e encontram goblins de guarda e uma cerca improvisada. Na frente deles está Rimuru, que os manda recuar se quiserem viver. Mas o líder dos lobos o subestima, achando que ele é só um slime normal. Ele ordena que sua matilha ataque a vila, mas eles se ferem ao correr contra os fios de aço que Rimuru amarrou na cerca. Os goblins atiram flechas nos lobos feridos, acabando com eles. O chefe lobo percebe e corre para acabar com Rimuru, mas fica preso no fio pegajoso. Com sua lâmina de água, Rimuru encerra sua vida. Ele dá aos outros lobos a opção de se render ou morrer, esperando que escolham a primeira e fujam. Ele devora o corpo do líder, adquire habilidades de lobo e se transforma em um. Usa a habilidade Ameaça e uiva alto, dando aos lobos a chance de fugir. Mas eles se curvam diante de Rimuru e se rendem. A guerra está vencida, e os lobos terríveis se tornam subordinados de Rimuru, esquecendo as diferenças com os goblins. O número de lobos corresponde ao de goblins, e Rimuru decide emparelhá-los. Ele quer assumir os trabalhos administrativos, mas tem dificuldade em se dirigir aos goblins, pois não tem nomes. O chefe diz que se comunicam sem nomes, mas Rimuru diz que os nomeará todos por sua conveniência. Os goblins ficam chocados e super animados, como se tivessem ganhado na loteria. Eles se alinham diante de Rimuru, com o chefe na frente. Rimuru descobre que o nome do filho do chefe que morreu era Rigor, então ele passa esse nome para o segundo filho. Ele também nomeia o chefe Rigor, e pai e filho ficam muito gratos. Para os outros goblins, ele usa um modelo simples. Ele coloca qualquer som que venha à mente depois de Gob, e lhes dá nomes como Gobta, Gobshi e assim por diante. Os goblins estão muito felizes, e Rimuru se sente culpado por não se esforçar nos nomes, mas então, o chefe, Rigurd, pergunta se nomear todos os goblins de uma vez estava bem, mas a ignorância é uma bênção, e nosso herói pensa que não há problema. Os goblins estão prontos, e é a vez dos lobos. O primeiro da fila é o filho do chefe, e Rimuru percebe pelos rabos abanando que nenhum dos lobos guarda rancor. Ele nomeia o filho do chefe de Ranga, e então de repente começa a derreter, perdendo o controle e sua visão embaça. Havia um preço alto por nomear monstros. Consumia muita magia. Era isso que Rigurd ia lhe dizer, mas ele o repreendeu ignorante.
Sem saber, Rimuru atingiu seu limite, ativando o modo de sono para recuperar seu poder. 3 dias depois, ele acorda totalmente recuperado, e uma Goblin fofa e bem dotada o cumprimenta. Rimuru não tem ideia de quem ela seja. Se houvesse alguém tão fofa na vila, ele se lembraria. A garota sai para chamar Rigurd e Rimuru se choca ao vê-lo transformado num Goblin alto e musculoso. Ele pergunta o que aconteceu, e Rigurd explica que monstros sem nome não evoluem, mas nomeá-los aumenta seu nível e os faz evoluir. Assim que ele diz isso, Ranga irrompe na sala, agora um cão unicórnio que pode criar uma tempestade só de abanar o rabo. Rimuru sai e descobre que os Goblins evoluíram para uma nova espécie. Os Goblins machos viraram Hobgoblins e as fêmeas, Goblinas. E mesmo que Rimuru tenha nomeado só Ranga, todos os lobos evoluíram, pois estavam conectados e podiam compartilhar o nome. Não são mais lobos terríveis, mas lobos da tempestade. Agora Rimuru assume a vila e estabelece 3 regras para todos seguirem. Regra 1. Não atacar humanos. Regra 2. Não brigar entre si. E regra 3. Não menosprezar outras raças. A primeira regra era vital, pois humanos vivem em grupos enormes, e feri-los traria retaliação feroz que nem o poderoso Slime aguentaria. Depois, Rimuru delegou as responsabilidades da vila e declarou Rigurd o Lord Goblin, que se emocionou às lágrimas. Outros Goblins e lobos também recebem deveres de guardas, coletores e caçadores. Mas eles têm sérios problemas com abrigo e roupas. Uma equipe de Goblins faz uma casa que desmorona logo após ser concluída, e Rimuru acha que até ninhos de pássaros são mais resistentes. Além disso, as roupas dos Goblins são muito reveladoras, mas não há artesãos para fazê-las. No entanto, havia uma raça com quem já haviam negociado, muito hábil em fazer vários itens. Eram os Anões de Dwarven, famosos por sua lendária arte e metalurgia. Rimuru fica animado e decide contatá-los, partindo para a cidade dos Anões com alguns Goblins e lobos. Um Goblin chamado Gobita, que já esteve em Dwarven, serve de guia a Rimuru, enquanto Rigurd e outros 2 Goblins são seus guardas. À noite, ele pergunta a Gobita sobre o reino de Dwarven, e ele diz que é um sistema de cavernas modificado e avançado, onde anões, humanos, elfos e outras raças vivem juntos. Parece que Rimuru tem um tipo, e assim que ouve sobre elfos, não consegue focar em mais nada que Gobita diz. Dwarven era uma cidade de livre comércio, até monstros podiam entrar. O rei proibira brigas dentro dos portões, e uma forte força militar garantia a ordem. A viagem leva só 3 dias a cavalo de lobo, e ao chegar ao portão de Dwarven, Rimuru só pensa nas belas elfas, não nos artesãos anões. Bem, homens serão homens. Ele decide ir à cidade só com Gobita e se junta à longa fila. 2 bandidos humanos vêm procurar encrenca, e planejam intimidar o que acham ser um Goblin fraco e um Slime. Rimuru diz que, como pessoa ou Slime gentil, os deixaria ir em paz, mas os bandidos o subestimam, chamando-o de monstro fraco e patético. Isso não deixa a escolha a Rimuru se não usar sua mímica e virar um lobo estelar da tempestade, como Ranga, mas maior. Os bandidos e seus companheiros o atacam, mas a pele dura do lobo é imune aos ataques patéticos. Agora é a vez de Rimuru, e ele ruge usando a habilidade Ameaça. Mas ele exagerou. E Alexa relata quantos fugiram e quantos se mijaram, como meu amigo que não vejo desde aquele dia fatídico no ensino médio. Mas aquilo ainda era crime, e os guardas os prenderam. Gobita está em sono profundo enquanto o chefe da guarda diz a Rimuru que, sendo a primeira ofensa e não tendo começado a briga, serão soltos logo. Mas então um guarda informa sobre uma urgência nas minas. Um monstro apareceu e artesãos estão feridos e presos. Além disso, faltam poções de cura para tratá-los, mas Rimuru socorre, dando-lhes a poção de cura que extraiu das plantas da caverna. O chefe da guarda é amigo dos anões feridos e não tem escolha senão confiar nas palavras e secreções do Slime. Ele corre para ajudar os amigos com a poção de cura. Rimuru, para passar o tempo, brinca com seus fios de selamento, pendurando Gobita de cabeça para baixo. À noite, o guarda-volta salvou os 3 anões feridos que o agradecem. Logo, o chefe da guarda libera Rimuru. Em troca, ele o escuta e decide apresentá-lo a um ferreiro habilidoso que pode ajudá-lo. Ele o leva pela cidade mágica steampunk, cheia de obras de arte incríveis, até o mestre ferreiro Kaidin, irmão mais velho do guarda. Por coincidência, Rimuru encontra os 3 irmãos anões que salvou ontem, Garm, Garm II e Egg, que trabalham para Kaidin. Eles contam como os remédios do Slime o salvaram, e o chefe deles é grato a Rimuru. Ele ouve o pedido de artesãos para sua vila, mas tem uma ordem impossível e não pode ceder ninguém. A chance de guerra e um ministro o ordenou a entregar 20 espadas mágicas até o fim da semana. Kaidin quis recusar, mas o ministro Vessa provocou seu orgulho e ele não pôde deixar passar. Isso lembra Rimuru de seu chefe e vida anterior. Além da falta de tempo, o mestre ferreiro não tem matéria-prima suficiente, o minério Magistone. Se não entregar as espadas, pode perder a licença. Rimuru percebe que o Magistone era o mesmo que engoliu na caverna. Ele ri e o cospe, dizendo a Kaidin para usar aquilo, que não era só minério, mas magistil refinado.
O anão pergunta o preço desse recurso precioso. Tudo que Rimuru quer é que ele envie artesãos habilidosos para sua vila e os ensine. Se é só isso, os anões podem começar a trabalhar, pois ainda tem 19 espadas para fazer. Mas Rimuru tem uma ideia, ele pede para ver a espada longa que Kaidin já fez. É uma lâmina brilhante e maravilhosa que reflete a afinidade mágica do usuário. Rimuru diz que quer pegá-la emprestada. Ele a engole e pede a Alexa para analisar a espada e produzir cópias em massa usando os minerais em seu estômago. E assim, ele faz 20 cópias xerox da espada, como estudantes fazem seus trabalhos na faculdade. Com o problema de Kaidin resolvido, ele dá uma festa, especialmente para Rimuru, que fez todo o trabalho. Rimuru hesita, mas só até os anões dizerem que vão a um bar onde as garçonetes são lindas elfas. Ele não pode recusar essa chance e aceita o plano. No bar, ele fica hipnotizado pelas lindas elfas, que o acham fofo e brigam para abraçá-lo. Rimuru tem seu charme de slime e relaxa contra almofadas macias e fofas. É a vez que esteve mais perto de uma garota. Ele não consegue controlar a felicidade e pensa que aquilo é o paraíso. Ele quer que este momento dure para sempre. A festa continua, e uma elfa diz a Rimuru que é habilidosa em leitura de sorte. Outra sugere que encontrem a pessoa com quem ele está destinado a ficar. Rimuru se pergunta se sua alma gêmea será humana ou slime. A bola de cristal mostra uma mulher japonesa com muitas crianças, e parece que nosso herói será padrasto de todos. Mas então um estraga-prazeres chamado Veza entra no bar. Ele era o ministro que deu a Kaidin a ordem impossível, e está ali para provocá-lo. É um Karen total, e parece que deu a ordem só por não se dar bem com o ferreiro. Além disso, ele quer falar com o gerente sobre a presença de um slime insignificante. Rimuru fica irritado, mas não quer se meter com alguém no poder. Mas Kaidin o defende, e também tem problemas pessoais com o Karen masculino. Ele o soca forte e o nocauteia, mas Rimuru está preocupado com o resultado. Kaidin já tem uma ideia. Acha que será exilado e decide se tornar um dos artesãos que Rimuru levará para sua vila. Ele é preso pelo próprio irmão, e ambos parecem muito casuais sobre algo que criará grandes manchetes amanhã. Eles são presos e Gobda ainda está dormindo. Quantas horas até ele quebrar o recorde? Kaidin e seus cúmplices irão a julgamento, mas ele ri, dizendo que serão liberados com uma multa. Kaidin conta que ele e Veza se conhecem há muito, ele foi comandante de Cavaleiros do Rei, Veza era seu vice, tinha inveja. E quando um de seus projetos ambiciosos falhou, ele jogou toda a responsabilidade em Kaidin, dando até depoimentos falsos para fazê-lo largar o emprego. Mesmo assim, o ferreiro não guarda rancor e não o considera uma pessoa má. Deixando o passado de lado, ele assina um contrato verbal com Rimuru, e seus subordinados também decidem segui-lo. Chega o dia do julgamento, e eles são apresentados ao rei herói dos anões, Gaisel do Argo, respeitado por ser um guerreiro bravo e nobre. Kaidin e seus amigos recebem um defensor público, mas ele já foi comprado por Karin e sabota o caso deles sem vergonha. Rimuru pensa que é melhor chamar o Saul. O juiz decide que a punição deles é trabalho forçado nas minas, e Rimuru acha isso muito injusto. Mas então o rei fala com Kaidin e pergunta se ele gostaria de se juntar novamente como cavaleiro, mas ele recusa, dizendo que já assinou um contrato que não quebrará, mesmo que o rei ordene. O rei respeita o mestre ferreiro e portanto muda o veredito para algo que só o beneficiará. Ele exila Kaidin e seus camaradas, mas isso o deixa triste também. Assim, Kaidin e os irmãos anões são exilados e partem com Rimuru para a Vila Goblin. Mas espere, Rimuru, acho que você está esquecendo de algo. Já faz algumas semanas que Rimuru voltou de Dwargan com Kaidin e seu grupo, que agora trabalham duro desenvolvendo a Vila Goblin. Kaidin é ferreiro, Garmin é armoreiro e habilidoso em artesanato fino, e Egg é arquiteto. Além disso, Rimuru foi recebido por mais 500 goblins que tinham ouvido falar dele e se reuniram aqui para sua proteção. Ele inicialmente queria mandá-los de volta, mas quando perguntou a Alexa, ela disse que na luta por dominância entre espécies mais fortes como orcs, ogros e homens-lagarto, os goblins seriam exterminados. Então ele teve pena, os acolheu, os nomeou e dormiu por mais 3 dias para recuperar sua energia. Além disso, Gapta se tornou um professor de como invocar lobos das sombras. Como Rimuru o deixou na cela, ele se concentrou muito, invocou seu lobo, se libertou e se juntou a Rimuru em segurança no caminho de casa, e Sigurd foi promovido a Rei Goblin, com outros Lords Goblins sob ele. E isso de alguma forma o deixou ainda mais musculoso e macho. Ele está lá para informar Rimuru sobre alguns intrusos na vila. Eram humanos, e muito provavelmente batedores de alguma nação poderosa procurando expandir suas fronteiras. Mas acaba sendo o grupo que abriu a porta da caverna para Rimuru no episódio 2. E há também uma mulher mascarada com eles, que é a única lutadora capaz do grupo e derrota os monstros formiga que os perseguiam usando suas habilidades com espada e magia de fogo. Mas ela tem um súbito ataque de fraqueza quando a última formiga restante está prestes a atacá-la. E Rimuru vem em seu socorro e frita a formiga usando seu novo golpe, Raio Negro. A máscara da mulher voa, e Rimuru descobre que ela é a que ele viu na bola de cristal.
Ela é sua alma gêmea Shizu, uma guerreira habilidosa que faz as coisas no seu próprio ritmo. Embora os aventureiros fiquem inicialmente surpresos com um slime falante, eles vão para a vila dele onde desfrutam da hospitalidade de Rigurd. Mas, ao apresentar o slime como o mestre dos goblins, chocando os aventureiros, Rimuru aproveita para fazer uma piada que só Shizu entende porque é uma referência do mundo real. Eles o agradecem e se apresentam. O cara de aparência comum, vamos chamá-lo de Joe, é o guerreiro e líder do grupo. A garota loira, Eren, é a maga. E a terceira pessoa parece muito preguiçosa, então vamos chamá-lo de Preguiça. Joe conta a Rimuru sobre o reino próximo de Blumen, que estava ansioso porque Veldora desapareceu, então o mestre da guilda os enviou aqui para investigar a grande floresta de Jura. Ele fala demais, mas Rimuru é grato por essa informação. E ele também aprende que nem a guilda nem o reino devem ter problemas com eles desenvolvendo seu próprio território. É bom ter convidados, então Rimuru os convida para passar a noite. À noite, ele encontra Shizu sozinha e pensa que é a chance perfeita para convidá-la para um encontro. Eles começam a conversar e ele descobre que ela é realmente do Japão e foi invocada aqui durante a Segunda Guerra Mundial enquanto fugia com sua mãe dos bombardeios aéreos. Rimuru diz, que triste. Alexa tocou Despacito. Não, ele não faz isso. Ele diz a Alex que quer fazer algo para animá-la. Ele usa comunicação por pensamento e mostra a ela como o Japão se desenvolveu desde a Segunda Guerra Mundial. Ela fica muito feliz, mas então ela tem outro ataque e coloca a máscara de volta. Antes que Rimuru possa perguntar qualquer coisa, Keijin vem levá-lo para uma consulta importante, e o provoca o tempo todo. Na manhã seguinte, Rimuru encontra Shizu no mesmo local de ontem e pergunta se ela gosta da vila deles e diz que pode ficar aqui o tempo que quiser. Mas ela realmente precisa embarcar em uma jornada para encontrar o homem que a convocou e fazer algumas perguntas. Fora isso, ela pode causar muitas dificuldades aos aldeões, com as quais eles não terão ideia de como lidar. Ryuru e outros estão esperando para se despedir deles, mas as meninas demoram muito mais para se preparar do que os rapazes. Algumas coisas não mudam, não importa em qual mundo você entre, mas então Shizu começa a se comportar de maneira estranha à medida que os golpes que ela sofre ficam mais intensos. Ela geme e cavalga de dor, e então sua máscara se quebra, liberando algo poderoso escondido dentro dela. Uma coluna de fogo cria nuvens de fumaça que cobrem todo o céu, e Shizu começa a levitar como se estivesse sendo possuída por um fantasma, e então ela explode e fortes chamas a cercam. Só agora os aventureiros percebem que seu nome verdadeiro é Shizu Aizawa, um herói famoso como o Conquistador das Chamas. Ela estava no auge há 50 anos e deveria estar aposentada. Então nosso herói se apaixonou por uma avó, mas piadas à parte, parece que ela não consegue mais controlar suas chamas, então Rimuru diz a Rigudo e Rigudo para evacuarem os aldeões. Ele também ordena que Hanga fique de prontidão, pois eles vão lutar em breve. Quando sua máscara finalmente cai, Shizu perde o que resta de sanidade que ela mantinha e se transforma em Ifrit, o maior espírito do fogo que era na verdade a fonte de seu poder. Os aventureiros pensam que este é o seu fim e têm boas razões para acreditar nisso. Eifert convoca 3 salamandras voadoras, e elas incendeiam a vila que Rimuru e seus amigos acabaram de construir. Ele diz aos aventureiros para fugirem também, mas eles ficam orgulhosos diante do perigo, dispostos a colocar suas vidas em risco para salvar seu amigo e herói lendário Shuzu do espírito que a possui. Antes do início da luta, Rinuru pergunta a Ifrit o que ele quer, mas ele é do tipo que fala com os punhos e o ataca. Ele tenta contra-atacar, mas sua lâmina de água evapora antes mesmo de tocá-lo. Os aventureiros estão se defendendo contra uma salamandra, e Rimuru convoca Hanga enquanto tenta se esquivar dos 2 restantes e derrubá-los. Sua lâmina de água é inútil, e usar grandes quantidades de água poderia causar uma enorme explosão de vapor que destruiria as áreas circundantes junto com seus inimigos, então isso está fora de consideração. Mas ele percebe que a lança de gelo de Eren está danificando as salamandras, e Alexa diz a ele que ataques mágicos são eficazes contra espíritos. Rimuru tem uma ideia e pede a Eren para atirar um pingente de gelo nele. Ela hesita, mas faz o que ele diz, e então Rimuru devora o pingente de gelo, analisa-o e ganha a habilidade de usá-lo. Ele dá um passo à frente e transforma o ataque em uma espingarda de gelo, derrubando as 2 salamandras em um movimento poderoso. A salamandra restante decide se tornar um homem-bomba e se explode na frente dos aventureiros, e Joe de alguma forma impede que o ataque prejudique seus amigos. Mas agora, eles estão todos fora de serviço, e Rimuru ordena que Hanga os leve para um local seguro. Agora que Rimuru está junto com Ifrit, ele pode lutar sem se conter. O espírito do fogo começa invocando clones de chamas e criando um campo de lava ao redor de Rimuru para derretê-lo. Ele se livra dos clones usando uma espingarda de gelo, mas já está na armadilha de Ifrit, que usa o círculo de ataque. Esse é um ataque poderoso, e Rimuru entra em pânico, pensando que sua curta e maravilhosa vida como slime terminará em breve. Mas ele não está sofrendo nenhum dano, e pergunta a Alexa o que está acontecendo. Ela diz a ele que ele tem resistência à flutuação de temperatura, então todos os ataques de fogo são automaticamente anulados.
Embora a situação tenha mudado agora, Rimuru prende Ifrit usando seus fios de aço, que são magicamente à prova de fogo. Ele provoca o espírito do fogo, dizendo que o subestimou e que todos os seus ataques são inúteis contra ele. Ele decide encerrar a batalha para sempre usando sua habilidade única, Predador, e o engole inteiro, separando-o efetivamente de Shizu. E dentro da barriga de Rimuru, Efra fica apavorada ao conhecer Vel, que quer ser seu próximo adversário. Shizu ficou muito fraca depois do que aconteceu antes, e agora Rimuru está ao seu lado enquanto ela descansa. Ela agradece a ele por salvá-la e por impedi-la de machucar as pessoas que amava, e por isso quer contar a ele sua história para que as pessoas possam se lembrar de como ela viveu. Ela começa no dia em que sua aldeia estava em chamas, e ela estava fugindo com sua mãe, quando as chamas a cercaram de repente, e ela se viu diante do Lorde Demônio Leon, um homem poderoso com um olhar frio e cruel. Ele pensou que ela estava morta e a considerou uma experiência fracassada. Mas vendo que ela ainda estava viva apesar de sofrer queimaduras de 3º grau, ele pensou que ela tinha compatibilidade com o fogo, e então convocou Ifrit e o fez possuir o corpo da garota. Leon imediatamente testou sua nova arma quando um tolo Homem-Pássaro ousou atacá-lo para se tornar um Lorde Demônio. Sob seu comando, Ifrit assumiu o controle do corpo de Shizu e queimou o pássaro até que não restasse nenhum vestígio dele. Leon ficou impressionado e decidiu mudar seu nome de Shizu para Shizu, e ela se tornou sua fiel assessora. Não que ela tivesse muita escolha no assunto. Ela também tinha um amigo, na residência do Lorde Demônio, um companheiro invocado como ela, e eles encontraram e adotaram um filhote de raposa dourada. As coisas estavam indo bem, até que um dia sua amiga decidiu levar o filhote de raposa para dentro da residência e ele rosnou para Leon. Pensando no filhote como uma ameaça, Ifrit assumiu o controle de Shizu e transformou o filhote e também sua amiga em cinzas. E quando ela percebeu o que acabara de fazer, a menina ficou com medo do resto da vida. Mas ela continuou servindo o Lorde Demônio como seu assessor mais próximo por anos, até que um dia o herói atacou e Leon fugiu, deixando Shizu como retaguarda. Ela lutou contra o herói, mas perdeu facilmente, e mesmo que o herói pudesse matá-la facilmente, ela não o fez. Em vez disso, ela ofereceu uma sessão de terapia gratuita para Shizu e disse que estava tudo bem agora. A emoção que havia perdido voltou para ela e ela começou a chorar quando o herói decidiu adotá-la. Ela também deu a máscara a Shizu, que foi capaz de aumentar sua resistência e até mesmo suprimir o espírito de Ifrit dentro dela. Graças ao herói, Shizu aprendeu mais sobre este mundo e graças à máscara, ela aprendeu a usar o poder de Ifrit até certo ponto, e se tornou uma heroína enquanto tentava ajudar os necessitados. Mas então, um dia, o herói desapareceu de repente sem deixar rastros e apenas disse a Shizu que eles definitivamente se encontrariam novamente algum dia. Para preencher o vazio em sua vida, Shizu decidiu ajudar mais a todos e as pessoas começaram a chamá-la de nova heroína. Mas depois de fazer isso por décadas, ela envelheceu e achou difícil suprimir Ifrit, então se aposentou e se tornou professora para crianças de outros mundos no reino de Ingrácia. Ela aproveitou o tempo ensinando as crianças e viveu uma vida pacífica, e alguns de seus alunos se formaram e seguiram por conta própria, sendo que um deles até se tornou um grande mestre, aquele que supervisiona todas as guildas do país. Vendo que seus alunos já estavam estabelecidos e porque controlar Ifrit está ficando ainda mais difícil, Shizu deixou seu emprego e iniciou sua última jornada para encontrar o homem que a convocou e fazer algumas perguntas a ele, e essa jornada a trouxe até aqui com alguns aventureiros divertidos. Ela pergunta a Rimuru seu nome verdadeiro e em troca diz seu nome verdadeiro. E então ela lhe pede um favor. Ela quer que ele a coma assim como comeu sua maldição. Ela não gosta deste mundo, mas não consegue odiá-lo o suficiente para amaldiçoá-lo. E como ela não quer fazer parte deste mundo após sua morte, ela quer que Rimuru a consuma e a deixe descansar dentro de seu estômago. Ele aceita o pedido dela e decide embarcar na viagem que ela deixava incompleta. Shizu diz a ele que ela provavelmente queria que Leon Cromwell, um dos mais poderosos Lordes Demônios, reconhecesse que ela era humana, e ela queria saber se havia uma maneira de enviar as crianças convocadas aqui de volta aos seus mundos. Ela está perdendo forças muito rapidamente, e Rimuru jura pelos dois nomes que fará essas perguntas a Leon. E enquanto ela agradece, Shizu morre e seu corpo fica velho e frágil. Rimuru usa sua habilidade única como predador em sua alma gêmea e a devora, esperando que ela tenha sonhos felizes para sempre dentro de seu estômago. E de fato, Shizu sonha em se reunir com sua mãe e viver feliz em seu próprio mundo e época. Eu não estou chorando. Os ninjas cortadores de cebola estão no meu quarto novamente. O grupo de aventureiros e Higudo vem verificar Shizu, mas ficam surpresos ao encontrar outra pessoa lá. Higudo e Hanga podem facilmente identificar que era Rimuru, mas os aventureiros têm dificuldade em acreditar que a pessoa chorosa de cabelo azul que se parecia exatamente com Shizu é o slime amigável. Bem, Rimuru conta a eles toda a história de como Shizu morreu e pediu para ele comê-la, então ele imitou sua forma. Eles estão tristes, mas quando Rimuru diz a eles que Shizu os considera muito imprudentes e propensos ao perigo, eles começam a se encurralar e o ar de tristeza se dissipa. O grupo decide sair para relatar o que encontraram na floresta e prometem dizer grandes coisas sobre este lugar e o lodo que o governou. Mas antes de irem, eles querem que Rimuru volte à sua forma humana para que possam agradecer a Shizu por ele.
Além disso, Rimuru percebe que o equipamento deles é de baixa qualidade, então decide dar-lhes um presente de despedida. Os aventureiros ficam muito felizes ao receber uma armadura que é muito mais cara do que podem pagar, e ficam ainda mais felizes quando descobrem que os artesãos por trás deles eram os mundialmente famosos 3 irmãos anões e o lendário ferreiro Kajun. Com isso, eles partem para sua guilda, e Rimuru presta suas últimas homenagens à sua alma gêmea. Ele prometeu a ela que encontrará Leon e o fará responder a essas perguntas, e ele é um homem de palavras. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele precisa descobrir mais sobre este mundo e a hierarquia de poder aqui, ao mesmo tempo que desenvolve a sua aldeia e se fortalece. Após o dano causado durante a batalha com o Espírito do Fogo, Ifrit, que estava alojado no corpo de Shizu, ficar claro, os Goblins mais uma vez começam a desenvolver sua aldeia. Kidin e os 3 irmãos anões contam com a ajuda de Goblins para criar casas, roupas e outras coisas importantes de que precisam. E Rigurdo e os senhores Goblins, sob seu comando, elaboram um plano para governar a vila de maneira adequada. E Rimuru está apenas aproveitando seus privilégios, já que seus subordinados trabalham bem mesmo sem suas instruções. Mas há algo que ele deve fazer e ele se certifica de que não haja ninguém por perto para vigiá-lo. Dentro de sua casa, ele cospe a máscara que Shuzo estava usando depois de consertá-la e promete mantê-la segura. E depois disso, com uma risada irritante, ele se prepara para se transformar em seu corpo humano usando a habilidade de mímica. Ele se transforma na versão de cabelo azul de Shizu e verifica seu controle sobre o corpo e se seus sentidos estão funcionando corretamente. Embora grato, ele acha que seu slime é mais confortável agora. Ele pergunta a Alexa se pode usar a habilidade de clonagem após consumir Ifrit. Alexa responde que sim, ele pode usar todas as habilidades do Espírito do Fogo. Rimuru imediatamente invoca um clone e descobre que ele se parece exatamente com Shizu, e nada com ele mesmo. Ele é bonito, mas há uma confusão em sua mente sobre ser menino ou menina. Ele pensa que dar uma olhadinha no próprio corpo não fará mal, mas em vez de ver algo bom, Rimuru fica chocado ao descobrir que é completamente sem gênero. Isso era de se esperar, já que ele não tinha gênero como slime. Bem, ele entende sua situação. Enquanto se veste, pergunta a Alexa o que era a fumaça preta ao criar o clone. Ela responde que a fumaça é produzida ao usar magia para criar algo maior que seu tamanho. Isso dá a Rimuru a ideia de que ele pode criar uma versão adulta de si mesmo. Ele faz isso e descobre que se parecerá com um homem bonito quando crescer. E como ele pode controlar livremente seu corpo, tenta torná-lo masculino e feminino, parando antes de ver qualquer coisa. Apesar de ser virgem por 37 anos, ele ainda tem controle para não olhar uma versão feminina adulta de si, que seria exatamente como Shizu. Mas isso é fluidez de gênero de verdade. Se alguém tentar te dar lição sobre isso, pergunte se eles conseguem fazer isto. Depois Rigurd vem dar-lhe um relatório. Enquanto conversam, Rimuru percebe que, como humano, tem paladar e pode comer comidas deliciosas. Ele não provou nada desde a reencarnação, e só pensa no cardápio enquanto visita a vila e encontra Rigurd, Gobita e os outros no grupo de caça. Ele os instrui a caçar animais saborosos, já que vai comer com eles. Surpreso, Gobita olha o peito de Rimuru e pergunta se eles também ficarão maiores se comer muito. Não o culpo, mas ele leva um chute giratório que o manda pelos ares. Rigurd promete disciplinar Gobita, mas diz que não faltava presa, pois feras selvagens estavam vindo muito para esta área recentemente. Ele pensa que isso era pela migração sazonal, mas Rimuru tem dúvidas e decide enviar Ranga com um grupo de caça, caso precisem de força extra. Enquanto isso, ele vai à caverna onde Veldora foi aprisionado para testar a habilidade Degenerar, que obteve ao devorar Shizu. Degenerar não se refere a nós, era uma habilidade que podia combinar ou desintegrar outras habilidades. Como era preciosa para Shizu, Rimuru decide fazer bom uso dela e recebe uma habilidade extra. Chama Negra, que parece bem poderosa e incrível. A máscara que ela deixou tinha o poder de suprimir magia. Quando Rimuru a coloca, Alexa diz que a fraca aura que ele emitia foi suprimida, e ele pareceria um humano. Mas então ele recebe uma mensagem telepática de Ranga, e parece que há uma emergência. Rimuru corre para a floresta e vê Gobita sendo golpeado por um espadachim branco. Goblins e lobos estão inconscientes. Há 2 homens com chifres diante dele. Um é vermelho e o outro é branco. Rimuru não sabe quem são, então os chamará por suas cores por enquanto. Enquanto avança, encontra Ranga lutando contra outros 2, mas prestes a atacar, uma parede de fogo azul, lançada por outra garota da mesma espécie, que podemos chamar de Rosa, o impede. Rigurd também está lutando. Rimuru o chama de volta após se unir a Ranga. Eles se desculpam por não terem conseguido lidar com o grupo, mas seus oponentes eram fortes, e um deles podia até usar magia. Os 6 com chifres se reuniram. Rigurd diz que eram ogros, uma das espécies mais poderosas da floresta. Não se pareciam com os ogros que Rimuru tinha visto em filmes e jogos. Pareciam mais sofisticados e até tinham espadas japonesas. Ele tenta conversar, acreditando que não há necessidade de lutar. Os ogros eram mais fortes que os goblins, mas nem Gobita nem Rigurd foram feridos fatalmente, e o resto do grupo foi apenas adormecido com magia. Mas, enquanto ele pensa em resolver, os ogros o amaldiçoam, chamam-no de demônio e pedem para ele revelar sua verdadeira forma.
O príncipe e líder, Vermelho, é agressivo e diz que nenhum humano normal escravizaria tantos monstros, e sua identidade foi revelada pela máscara. Rimuru quer explicar, mas Vermelho não o ouve, convencido de que ele esteve envolvido no ataque à vila. Sem escolha a não ser lutar, Rimuru desarranga para enfrentar Rosa, a usuária de magia, sem matá-la, e ele derrubará os outros. Ranga está preocupado em ir 1 contra 5, mas Rimuru está confiante. Vermelho o subestima, pensando que ele era um tolo confiante demais. Ele o ataca com toda a força, mas sua espada não atinge Rimuru, que já se moveu para enfrentar o grandalhão com o martelo. Quando o grandalhão está prestes a atacá-lo, ele usa o sopro paralisante para fazê-lo dormir. A mulher sem nome o ataca por trás, e ele desvia, apenas para se distrair com seus enormes atributos. Mesmo assim, ele usa fios de aço para amarrá-la antes que o tipo assassino o ataque. Ele estilhaça a espada dele com sua habilidade, armadura corporal, e o manda pelos ares com um soco. Agora só restam Red e White. O velho espadachim nomeia cada habilidade que Rimuru usou, e de qual criatura ele as obteve, alertando Red que ele pode ter mais. Rimuru pensa que o velho é um problema sério, mas ele só quer conversar agora que viram seu poder, e diz que deveriam parar de lutar. Mas Red está ainda mais certo de que Rimuru era amigo dos orcs que derrotaram seu povo, e que ele foi um dos demônios envolvidos na conspiração. Rimuru tenta esclarecer a confusão com Red, mas de repente o velho lança um ataque furtivo e o ataca. Rimuru é rápido o suficiente para perder apenas um braço em vez da cabeça. O velho conseguiu passar por seu sentido mágico e quebrar suas defesas para cortar seu braço, mas ainda não está satisfeito. Agora Red acha que eles têm uma chance clara de vencer, e diz que a arrogância precede a queda. Mas Rimuru apenas pega sua mão decepada, a absorve e instantaneamente regenera o que perdeu, perguntando aos ogros se ainda acham que podem vencer. Red usa seu ataque especial, chama de ogro nele, mas Rimuru é resistente ao fogo e sai ileso. Ele elogia os ogros, dizendo que os subestimou e agora mostrará uma amostra de sua força. Ele tira a máscara e libera sua aura aterrorizante antes de exibir sua nova habilidade, Chama Negra. Ele solta um tornado de chamas negras, chocando a todos. Pink percebe que a chama foi criada de seu próprio poder, e o tamanho das chamas revela o tamanho do homem. É negra. Claro, seria enorme, mas Rimuru não está satisfeito e mostra outra habilidade. Seu relâmpago negro para esmagar uma pedra enorme. Ele pergunta aos ogros se estão com medo ou se ainda querem lutar, e Red parece nervoso agora. White pede para ele levar a princesa e fugir, enquanto ele fica para cuidar disso, mas Red é o líder e não aceita ordens de ninguém. Ele admite que não é páreo para Rimuru, mas, como líder dos ogros, é seu dever vingar seu povo caído, então ele lutará até a morte, mesmo sem chance de vencer. O plano de Rimuru de intimidá-lo saiu pela culatra, mas antes que Red faça algo estúpido, sua irmã Pink se coloca à frente dizendo que podem estar enganados. Ela explica que este não deve ser o mesmo demônio responsável pelo destino da vila. Ele era poderoso o suficiente para destruí-lo sozinho sem precisar dos orcs para o trabalho sujo. Red ouve a irmã e finalmente pergunta a Rimuru quem ele é. Ele revela ser apenas um slime. Transforma-se em sua verdadeira forma, sobe nas costas de Ranga e mostra aos ogros que sua máscara não é a mesma dos atacantes. Os ogros finalmente entendem o erro, e Red se ajoelha para se desculpar. A questão é resolvida, e o slime convida os ogros para sua vila e para o banquete que farão hoje à noite. Eles têm suas reservas, mas ele responde que como ninguém se feriu gravemente, está tudo bem. Após cuidar de seus ferimentos e caçar para o banquete, Rimuru voltou à vila com os ogros e os goblins. Ele pergunta a Red qual é seu nome, e ele responde que ninguém no grupo tem um nome, fazendo Rimuru perceber que ele esquece facilmente como monstros não têm nomes neste mundo. A festa começa à noite, e o primeiro prato é apresentado a Rimuru, enquanto os goblins esperam ansiosamente sua reação. Ao morder um prato que parece um kebab, ele fica muito satisfeito e feliz. Esta foi a primeira vez que ele provou algo desde que veio a este mundo, e ele pensa que a vida finalmente vale a pena ser vivida. Todos estão se divertindo, e Rigurd e Keijun estão sentados com os dois ogros principais, ouvindo sua triste história. Eles foram atacados por orcs, e pela lógica deste mundo, isso era impossível. Orcs eram uma espécie parecida com porcos, muito mais fraca que os ogros, e era impensável que guerreassem contra alguém mais forte. Mas eles atacaram e incendiaram a Vila Obra à noite. Tinham um exército inteiro vestindo armaduras completas e carregando armas. Havia um poderoso demônio mascarado com os orcs, e foi por isso que os ogros lutaram contra Rimuru, confundindo-o com o demônio. A maior possibilidade era que os orcs tivessem se aliado ao Lorde Demônio, e o resultado foi que, de 300 ogros, agora só restavam 6. Rimuru também ouviu tudo isso, e se aproxima do grupo para perguntar a Red o que ele planeja fazer agora. Red só pensa em vingança agora e quer desenvolver a força do grupo para encontrar os orcs e o demônio, mas não tem ideia por onde começar. Rimuru percebe que o líder dos ogros não tem um plano e portanto faz uma sugestão. Ele perguntou se eles estariam interessados em se tornar seus subordinados.
Ele planeja fornecer-lhes comida, roupas e abrigo, no mínimo, mas Red pergunta se uma aliança com eles não colocaria a Vila Goblin em risco. Rimuru responde que era outra coisa em que ele estava pensando. Se milhares de orcs estavam atacando vilas, era possível que chegassem a deles mais cedo ou mais tarde. Por isso, aumentar seus números e força de combate era crucial para a sobrevivência da vila. Rimuru planeja lutar ao lado dos ogres em caso de perigo. Red diz que precisa de tempo para pensar e vai à floresta buscar a resposta certa, pois o destino de seu clã depende de sua escolha. Na manhã seguinte, ele visita a casa de Rimuru e diz que ogres são uma espécie guerreira que não tem problema em trabalhar para alguém mais forte. Com a condição de que serão livres para escolher seu caminho após derrotar o líder dos orcs, Red aceita a oferta de Rimuru e se torna seu subordinado. Rimuru pensa que Red se colocou numa situação difícil com essa decisão e quer ter certeza de que ele não se arrependerá. Então, ele chama todos os ogres ao seu quarto para lhes dar nomes, como prova de que são seus subordinados. Os ogres ficam chocados por ele nomeá-los todos. Mesmo quando a princesa ogre explica o risco de nomear monstros mais fortes, Rimuru ignora o aviso dela. Ele pensa presunçosamente que já sabe sobre o esgotamento de magia, mas como eram só 6, não haveria problema. Tenho certeza de que ele vai sofrer de novo, só pela confiança que tem. Red aceita grato ser nomeado pelo Grande Slime, e o grupo não tem objeções. Rimuru começa o processo de nomeação. A próxima coisa que ouve é a voz de duas garotas discutindo sobre cuidar dele. Ele abre os olhos e vê 2 pequenos slimes em seu corpo de slime. Ainda meio adormecido, pergunta quem são as garotas, tentando entender o que aconteceu. De repente, o príncipe ogre o cumprimenta e informa que evoluiu para um Kidin após ser nomeado Benimaru. Rimuru lembra que desmaiou ao nomear os ogres, pergunta a Alexa sobre Kidins e descobre que são uma subespécie rara nascida entre os ogres. É uma boa notícia, e Rimuru percebe que Ben, antes Red, parece menor mas mais poderoso agora. A princesa Ogre Pink agora se chama Shuna, e ele a acha mais fofa. A mulher ogre que o segura é Xion, e ele já gosta de 2 grandes coisas na personalidade dela. Atrás de Ben está o velho de cabelo branco que cortou a mão de Rimuru. O nome dele é Hakaru, ele também parece bem mais jovem agora. E tem Sui, o assassino. Alexa diz a Rimuru que nomear um monstro superior consome uma quantidade ainda maior de magia, por isso ele desmaiou após nomear apenas 6 ogres. O 6º ogre, Kuro, já era aprendiz de Kaidin. Ao cumprimentar Rimuru, nosso herói se alivia ao vê-lo como o único normal entre tantos rostos atraentes. Isso ressoa com Rimuru, que também já foi bem comum. Rimuru observa Haku treinando os jovens goblins em esgrima. Ele é um treinador duro, que castiga seus alunos, e isso tudo graças a Gupta, que animadamente quis aprender a usar uma espada. Ele também discute com Ben sobre o Senhor dos Orcs, um monstro único que nasce entre os orcs a cada poucos séculos. Pode ser um exagero, mas dizem que um Senhor dos Orcs pode comandar o medo de seus aliados, tornando-o o líder mais eficaz. E como os orcs que atacaram sua vila não se importavam com a morte de seus aliados, Ben está convencido de que um Senhor dos Orcs os liderava. Rimuru pergunta se haveria outro motivo para o ataque. Ben responde que meses atrás, um demônio sombrio apareceu na vila e ofereceu nomeá-lo. Mas parecia um golpe, então ele recusou, dizendo para dar o dobro ao próximo. O demônio mascarado deixou a vila após amaldiçoá-lo. Ben acha que o demônio pode ter guardado rancor, mas ele não poderia ter aceitado o nome de um mestre não confiável. Rimuru fica lisonjeado e pergunta o nome do demônio, mas Ben nem se lembra. Su sai das sombras e diz que era Gelmud. Após pensar, Rimuru lembra que Gelmud foi o demônio que deu o nome ao irmão de Rigor. Ele se pergunta se esse Gelman apenas vaga pelo mundo nomeando monstros, mas acha que é um hobby estranho. Sove chega com notícias importantes sobre o avistamento de Lizardmen, outra espécie forte que vive nas áreas pantanosas da floresta. Ele os viu ir à Vila Goblin vizinha para negociações e acha que podem vir aqui também. Após alguns dias sob seu comando, os ogres já estão bem integrados ao sistema da vila. Schumann está explicando aos irmãos anões o processo de fazer seda de Helmuths quando Shin entra, carregando Rimuru na oficina deles. Ela se declarou secretária dele, e como parecia adequada, Rimuru a deixou no cargo. Mas isso pode ter criado uma rivalidade entre as duas beldades Kidin, ambas querendo passar muito tempo com Rimuru. Elas o esticam como massa de pizza, enquanto Garmin e seus irmãos veem 2 mulheres brigarem por um homem que nem é da mesma espécie que elas. Mas ele de alguma forma consegue satisfazer as duas ao mesmo tempo. Foi o que ela disse. Xion leva Rimuru ao refeitório, onde Ben e amigos já estão sentados. Ao ouvirem que Xion preparou o jantar para ele, traumas passados ressurgem e Su simplesmente foge, dizendo que precisa explorar as áreas próximas. Rimuru assume sua forma humana e, vendo Ben suar, se pergunta se Xion não é boa na cozinha, apesar de parecer capaz. E quando ela traz o prato que parece ter saído de um esgoto, ele percebe que estava certo. Espera aí, gente. Sinto que vou vomitar depois de ver isso.
Xion insiste para Rimuru comer na hora, e Ben nem olha para ele, enquanto Haku apagou sua presença para não ser visto. E ao pegar uma colherada, pensando que pelo menos não morreria, ele imagina a horrível desculpa de comida sorrindo para ele. Suando, ele pede ajuda a Alexa, que diz para fechar os olhos e empurrar a colher para a direita se não quiser morrer. Rimuru faz o que lhe é dito e empurra a colher para a direita só para descobrir que a colocou na boca de Gobita, que por coincidência estava perto. O prato é horrível e Gobita engasga, se contorce, fica roxo e desmaia enquanto sua boca espuma. Descanse em paz, pequeno Goblin. E agora, Rimuru diz a Xion que da próxima vez que cozinhar, Ben deve provar e aprovar. Ele espera que o líder faça um bom trabalho para não haver mais baixas como Gobita. Queria ver Gordon Ramsay provar a comida dela e dar sua opinião sincera. Ele vai verificar Kaijin e seu aprendiz Kijin, mas estão tão ocupados falando do trabalho que ele não consegue entrar na conversa. Mas então, Rimuru vem e o resgata, contando sobre um enviado dos Homens Lagarto que veio vê-lo, e os ogros evoluídos se juntam a ele. Quando Rimuru chega aos Homens Lagarto fora da vila, eles iniciam sua rotina militar e anunciam a entrada de seu líder, um Joti, um jovem, orgulhoso, chamativo e bastante ingênuo Homem Lagarto chamado Gabiru. Ele faz o que pensa ser uma introdução impressionante e diz que os Goblins terão a honra de trabalhar sob ele, um homem-lagarto nomeado e futuro chefe de sua tribo. Rimuru fica irritado e Xion ainda mais, apertando-o forte. Ele diz para ela parar, mas se eu estivesse no lugar dele, aproveitaria até desmaiar. Rimuru diz que o pedido foi muito repentino, mas Gabiru age arrogante, contando sobre a ameaça do exército orc invadindo a floresta. Ele diz que protegeria os fracos, mas vê o macho Higud, dois ogros incríveis e a beleza voluptuosa, o que mais o impacta. Gabiru fala com seus soldados, e eles não acham que há um goblin ou fraco na vila. Rimuru pensa que aliar-se aos Homens Lagarto seria bom para ambos. Mas, olhando para o vaidoso e vazio, ele começa a ter dúvidas. Ter amigos assim é pior que ter inimigos poderosos. Agora Gabiru muda sua estratégia e diz que ouviu falar dos Goblins que domaram os Lobos Terríveis e os faria oficiais em seu exército. Xion está irritada, e Ben sorri ao pedir permissão a Rimuru para matar os répteis tolos. Rimuru o impede de ser violento e diz ao Homem Lagarto que foi ele quem fez os lobos seus aliados. Gabiru ri, dizendo que era uma piada, e Rimuru invoca Ranga para mostrar a verdade ao lagarto arrogante. Ranga aparece em seu tamanho real e usa sua ameaça para aterrorizar os lagartos, e Ben pergunta se ele sempre foi tão grande. Foi o que ela disse. Rimuru responde que o tamanho real é mais útil em casos... sim, para intimidar idiotas, mas parece que Gabiru tem coragem afinal. Ele nem se intimida ao ver Ranga e, educadamente, elogia seus belos olhos e pelo macio. Ele diz ao lobo que era uma besta magnífica, mas uma pena ter sido enganado por um slime e virado escravo, e que ele derrotaria o slime esperto e malvado para libertar o lobo e torná-lo um aliado. Seus homens o aplaudem, e ele aproveita seus 15 segundos de fama enquanto Ranga fica furioso que um lagarto qualquer insultou seu mestre. Ele está prestes a comer carne de lagarto quando Gobita de repente aparece. Eu pensei que ele estava morto, e Rimuru e os outros também. E Gobita casualmente diz que, claro, estava vivo. Alexa o analisa e diz a Rimuru que, para neutralizar o efeito da comida de Xion, o Goblin ganhou resistência a veneno, e o slime fica impressionado porque nem ele tem. Gobita fica lisonjeado, mas não tem tempo para se gabar, pois Ranga o pega e o coloca na frente de Gabiru, dizendo que se ele o derrotasse, consideraria sua oferta. Rimuru fica impressionado e pensa que o lobo fez o certo. Se ele mesmo lutasse, o pobre lagarto morreria na hora. Gabiru está super confiante e provoca Rimuru, que diz a Gobita para dar tudo de si. Se vencer, ganhará uma arma personalizada, e se perder, terá que comer a comida de Xion. O castigo é mais motivador que a recompensa, e Gobita vira Super Saiyajin para evitar isso. Os guerreiros se preparam para lutar. Gabe diz que os Homens Lagartos são descendentes de dragões e nunca perderão para meros goblins. Mas enquanto ele fala, Gobita não perde tempo e lança sua lança. Gabe mal desvia e contra-ataca, mas o goblin sumiu. E enquanto o lagarto se pergunta onde ele foi, Gobita surge da sua sombra e chuta sua nuca, nocauteando-o. Eu não esperava por essa, nem o lagarto, nem Rimuru. Enquanto os outros o tratam como um campeão, Rimuru pensa que Gobita pode ser um tipo de gênio. Para falar a verdade, ele nunca esperou que o Goblin vencesse. Esperava que fosse espancado e então os ogros e Higurd acabariam com os lagartos. Mas todos estavam confiantes na vitória, e Rimuru decide fingir que também esperava isso. Os lagartos ficaram chocados desde que Gobita derrotou seu líder. Rimuru diz que os ajudaria a lutar contra os orcs, mas não serviriam a ninguém. E enquanto os lagartos fogem, eles dizem que voltarão. Voltar para quê? Para mais humilhação, Rimuru agora precisa pensar no plano deles, e parece que será mais cedo que o esperado. Soei viu um exército de 200.000 orcs se movendo pelo rio próximo e estima que atacarão o território dos Homens Lagarto em breve.
Rimuru se surpreende com o grande número e pergunta aos seus subordinados qual seria o motivo dos orcs. Kadin diz que orcs são uma espécie bem burra, e é possível que alguém esteja manipulando essa invasão. Rimuru concorda dizendo que pode haver um Lorde Demônio por trás disso, e o principal suspeito é o demônio Gelmud, que tinha uma rixa com os ogros. Ele quer que seja um Lorde Demônio para chegar perto de quem fez Shizu sofrer. Benimaru responde que mesmo sem um Lorde Demônio, eles têm um Lorde Orc os unindo e liderando. Só um monstro lendário lideraria um exército tão grande. Mas no meio da discussão, Suei recebe um relatório de um clone. Uma dríade queria encontrá-lo. Rimuru, que não planejava ver ninguém, parou de pensar ao ouvir dríade. Ele as conhecia de jogos e quadrinhos como espíritos das árvores, e logo a convidou a entrar. Uma flor brota na mesa, e dela surge Trani, uma bela dríade, espírito da floresta introvertido de 1000 anos, que não via humanos há muito. Educada e cordial, ela cumprimenta Rimuru e seus subordinados, desculpando-se pela visita. Ela veio com um pedido. Ela quer que Rimuru derrote o Lorde Orc. Ela desce da mesa e Rimuru hesita em aceitar, mas Benimaru se adianta e diz à dríade que ela fazia um pedido egoísta para um completo estranho. Ele pergunta por que ela está aqui, dizendo que há espécies mais fortes que goblins. Traine diz que sabe e teria ido à Vila dos Ogros se estivessem vivos, mas não podia ignorar Rimuru, que era provavelmente o ser mais forte de toda a floresta agora. Ela diz que se o assentamento das dríades for atacado pelo Lorde Orc, não terão como se defender, por isso veio pedir ajuda a alguém forte. Rimuru responde que eles só tinham uma teoria sobre o nascimento do Lorde Orc, mas as dríades sabem tudo na floresta, e Traine confirma sua existência. Rimuru diz que dará sua resposta após considerar tudo e reunir mais informações, e Traine não tem problemas com isso. Ela pode não ser tão introvertida quanto pensei, pois está à vontade na mesa, e Rigurd e Kadin estão ansiosos ao lado dela. Rimuru continua a reunião e pergunta o que os orcs procuram. Shuna tem uma ideia, ela pede a Suei para contar o que encontrou ao investigar a vila, e ele responde que não achou nenhum cadáver lá. Nenhum corpo de ogro ou orc foi encontrado, e era assim que os orcs mantinham seu exército alimentado. Rimuru não entende, e Traine diz que era a habilidade única do Lorde Orc, faminto. O efeito atingia todos os orcs sob o Lorde, e como gafanhotos, eles devoram tudo que encontram. Não poupavam nem seus companheiros caídos. Ganhavam força e habilidades de tudo que consumiam, ficando mais poderosos quanto mais comiam. Faminto era similar à habilidade única de Rimuru, Predador, mas vinha com um efeito colateral. Os orcs estavam sempre famintos, nunca se saciavam e avançavam sem pensar, devorando tudo e destruindo ecossistemas. Rimuru percebe que eles não caçavam por dominância, mas por poder, e declara que sua vila não está segura. Tinham hobgoblins, kidins e lobos tempestade, refeições que os orcs famintos por poder não resistiriam. Ben comenta que o slime mais forte do mundo seria mais apetitoso para eles do que qualquer outra coisa. Trey tinha mais a dizer. Ela revela que um demônio, servo de um Lorde Demônio, estava ajudando os orcs, e era alguém de interesse para Rimuru e seus amigos. Ele pensa que Trey era bem mais astuta e tática do que parecia, e ela novamente pede que ele derrote o Lorde Orc por ela. Rimuru não tem certeza e pergunta a Alexa o que ela pensa da Dríade. Alexa diz que as Dríades eram guardiãs da floresta e julgavam vilões, então Trey era confiável. Enquanto pensa em lutar contra 200.000 orcs, Xion o abraça e diz que claro que ele lutaria, pois nenhum Lorde Orc se igualava ao mestre deles. Rimuru fica um pouco irritado, mas pensava o mesmo. Ele declara que lutarão contra os orquis e todos os seus subordinados estão prontos para se juntar a ele. Mas depois de agir tão legal, ele fica nervoso, pensando no que aconteceria se perdessem. Ele sugere uma aliança com os Homens Lagarto, mas o representante parecia um idiota. Ele quer falar com alguém mais responsável e Su pede permissão para falar com o chefe dos Homens Lagarto em seu nome. Vendo o homem bonito tão confiante, Rimuru tem um momento de dúvida sobre qual gênero ele gosta. Mas então ele acalma suas emoções e ordena a Sou que continue com seu plano. A luta aconteceria nos pântanos, e era vital receber a ajuda dos Homens Lagarto se lutassem em seu território. E enquanto Sou sai, Rimuru espera que o chefe dos Homens Lagarto não seja um idiota. E por sorte, o chefe dos Homens Lagarto é um líder orgulhoso, sábio e carismático pai de Gabe. Ele está acompanhado de sua filha, capitã da Guarda Real, quando Sou invade sua propriedade. Mas como ele é forte demais e vem em paz, o chefe respeitosamente permite que ele declare sua mensagem. Sou conta ao chefe lagarto sobre seu mestre, Rimuru Tempest, e como ele mataria o Lorde Orc a pedido pessoal da Dríade, e para isso, queria uma aliança com os lagartos. Enquanto o rei sábio o leva a sério, um dos guardas insulta Rimuru arrogantemente, e Sou está pronto para decapitá-lo. Mas o chefe se desculpa e deixa o soldado viver. Ele sabe que alguém que nomeia um ogro e o faz evoluir não é um ser comum, e assim concorda em formar uma aliança após conhecer Rimuru pessoalmente.
Su diz que tudo bem e ele informa ao chefe lagarto que se encontrarão aqui em uma semana e pede para não atacarem os orcs até lá. O chefe entende e deposita sua fé em Rimuru sem conhecê-lo, mas seu plano é frustrado quando Gabe volta para casa, encorajado por um demônio chamado Laplace a tomar a liderança de seu pai, que perdeu o jeito. Ingênuo, Gabe faz isso prendendo o pai e a irmã e decide guerrear contra os orcs como líder dos Homens Lagarto. Mas o problema é que ele não tem ideia do verdadeiro horror do poder do Lord Orc. Rimuru e sua equipe cavalgam para os pântanos para ajudar os Homens Lagarto na guerra contra os Orcs. Entre seus companheiros estão Ben, Haku, Xion, Sou e Hanga, além dos Cavaleiros Goblins com Gobita como capitão. Deixaram Rigurd e outros na vila para fugirem caso percam. Enquanto cavalgam, Sou informa a Rimuru que avistou a capitã da guarda do chefe dos Homens Lagarto lutando contra orcs e pede instruções. Rimuru pergunta se ele pode vencer, e o belo Kidin não tem dúvidas sobre sua habilidade, então recebe a permissão. Rimuru diz aos seus companheiros que se juntarão a Sou na batalha, mas quando chegam ao local, todos os orcs estão mortos, e ele está cuidando da mulher lagarto. Ela está gravemente ferida, mas Rimuru a cura com suas poções mágicas e se apresenta. Assim que ouve seu nome, a garota lagarto se curva, implorando para salvar seu pai e seu irmão Gabe. Ela explica que Gabe havia encenado uma rebelião, tomado o trono do chefe e agora travava uma guerra total contra os orcs. Mas ele era um idiota com pouco conhecimento, que nem sabia sobre o verdadeiro poder do Lord Orc. Ela implora a Rimuru por ajuda, e Xion chega primeiro dizendo que, por reconhecer a grandeza do mestre deles, ela tinha potencial. E antes que Rimuru diga algo, ela já aceitou o pedido em seu nome, como uma secretária. Ele reconhece a filha do chefe como sua representante oficial e forma uma aliança com ela na hora. Rimuru ordena a Sou que resgate o chefe dos Homens Lagarto, e parece que o belo ninja tem mais habilidades que podem deixar seu chefe com ciúmes. Com isso, Rimuru parte com seus soldados para o campo de batalha, onde Gabe se mostra um líder surpreendentemente bom. Ele usa uma técnica de guerrilha onde os Homens Lagarto aproveitam sua mobilidade superior nos pântanos e emboscam os orcs. Mas ao ordenar o retorno, Gabe fica horrorizado ao ver orcs comendo seus camaradas mortos. Isso aumenta a força deles, e logo eles conseguem arrastar os Homens Lagarto e consumi-los também. Gabe ordena a seus homens que recuem imediatamente, mas eles são cercados por orcs por todos os lados. Os orcs estão se movendo muito rápido agora, e então ele percebe que eles têm pés palmados e escamas como lagartos. Os outros soldados lagarto relatam que essa mudança aconteceu logo depois que eles comeram um soldado lagarto, e agora Gabe entende a difícil situação em que se encontra, mas como um bom comandante, ele assume o comando de seu exército e lhes diz para manter uma formação fechada, mantendo os goblins que se aliaram a eles no centro. Ele acende a confiança de seus soldados mesmo enquanto a horda ameaçadora de orcs se aproxima. Mas então todos param, e um enorme orc blindado com uma aura aterrorizante se posiciona à frente deles. Gabe pensa que ele é o Lord Orc, e o desafia para um duelo. Mas o orc responde que ele é apenas um general orc e muito inferior ao Lord Orc em termos de força. Agora o chefe lagarto está nervoso ao se perguntar que tipo de monstro o Lord Orc seria. Mas ele ainda aceita orgulhosamente a oferta de enfrentar o general 1 contra 1. Ele é mais fraco que o general Orc, mas ainda consegue lutar bem com a ajuda do tridente de seu pai, a lança vórtice. Mas o Orc tem um conjunto de habilidades muito mais aterrorizante que ele, e Gabe mal desvia de seu ataque. Seus homens o aplaudem, e Gabe revida com intensidade aterrorizante, conseguindo surpreender o general Orc, mas ainda falhando em desferir um golpe decisivo. Agora ele perdeu toda a sua força, e enquanto está no chão, o general Orc ataca para matá-lo. Mas a vida de Gabe é salva por Gobita, que chega e repele o ataque do Orc. Gabe pensa que Gobita é na verdade o líder da Vila Hobgoblin, pois ainda não consegue aceitar que perdeu para apenas um Hobgoblin comum. Gobita pensa que o lagarto enlouqueceu, mas há coisas mais importantes para lidar agora. Ele e Hanga estão aqui para ajudar os Homens Lagarto a lutar contra os Orcs por ordem de Rimuru. O general Orc é arrogante e lhes diz que, se ficarem em seu caminho, ele os eliminará. Mas antes mesmo de completar sua frase, explosões gigantes de chamas negras abalam o campo de batalha e derrotam milhares de orcs de uma vez. Isso foi obra de Ben, que estava se vingando dos porcos por destruírem sua vila. E Rimuru está apenas observando seus subordinados criarem caos do céu e se maravilhando com o poder que eles têm graças a ele. O general Orc pensa que, não importa quem viesse ajudar os lagartos, eles não eram páreo para os orcs. E em sua confiança ele comete o erro de insultar Rimuru diante de Hanga, que decide mostrar aos orcs seu verdadeiro poder. Ele libera seu ataque de longo alcance, uma poderosa tempestade chamada Tempestade da Morte, mostrando por que ele era um lobo da tempestade. Tornados negros levantam e arremessam os orcs para a morte, e o general Orc é transformado em pó com um único golpe de raio negro. E então Hanga evolui para um lobo estelar da tempestade e ganha um chifre adicional. Ele provoca os orcs que este é o poder de seu mestre, a quem eles ousaram zombar, mas há apenas poeira e cinzas à sua frente.
Em outras partes do campo de batalha, Ben está lançando ataques gigantes como se tivesse magia ilimitada, e Haku está abrindo caminho pelas hordas de orcs como se estivesse cortando a grama em um domingo de manhã. E com apenas um golpe de sua espada, Xion cria um pequeno cânion no campo de batalha e acena alegremente para Rimuru, esperando que ele goste. Rimuru pensa que ter sua equipe ao seu lado era uma grande vantagem, e ele se pergunta o que Su está fazendo. Ele também completou sua missão e resgatou o chefe lagarto e matou todos os orcs em seu caminho, e a maneira como ele faz isso deixa todos os lagartos de queixo caído. Ele até ameaça o homem por trás dos orcs, que o observa através de uma bola de cristal, dizendo que depois que seus servos porcos terminarem, ele será o próximo. Agora que a maioria dos orcs foi morta, um chefe final aparece, e Rimuru o identifica à distância. O Lord Orc é tão grande quanto os generais e seu bordão é "Estou com fome. Se você está com fome, pegue um chocolate, meu amigo." E enquanto Rimuru coloca sua máscara supressora de magia, ele jura acabar com o Lord Orc rapidamente. Mas enquanto se prepara para descer, ele ouve um míssil vindo em sua direção e desvia. Não era um míssil, era uma pessoa, o demônio Gelmud, que usa uma máscara barata de médico da peste e é como um professor primário frustrado cujos alunos não o ouvem. Ele ataca Rimuru, perguntando a ele e a seus subordinados como ousaram atrapalhar seus planos e impedir o nascimento de um novo Lorde Demônio que ele pudesse controlar. Ele passou todo o seu tempo vagando pela floresta, dando nomes a todos os tipos de monstros e semeando neles as sementes para se tornarem um Lorde Demônio, para que pudesse criar o peão definitivo. Os Kijans estão furiosos porque essa foi a razão pela qual Gelmud os abordou e depois destruiu sua vila. Mas antes que pudessem confrontá-lo, Gabe exclama ao ver o cara que o nomeou. Ele não sabe de nada e pensa que Gelmud estava ali para ajudá-los. Mas quando o demônio o chama de idiota e lhe diz para ser comido pelo Lord Orc, ele fica sem palavras. Gelmud ordena ao Lord Orc que pare de perder tempo e devore a todos, mas o Orc fica curioso sobre a evolução para Lorde Demônio. O demônio frustrado explica que o Lord Orc se tornaria um desastre orc após virar Lorde Demônio e governaria a floresta. É o que ele e seu chefe querem. Mesmo proibido de interferir, Gelmud ataca Gabe, que sobrevive, protegido pelos soldados. O lagarto chora pelo sacrifício dos amigos. Gelmud o ataca mais forte, mandando-o virar alimento para o Lord Orc e ser útil. Mas Rimuru se põe diante de Gabe e consome o ataque com sua habilidade Predador. Ele provoca o demônio mascarado, dizendo que não mataria uma mosca com aquele ataque. Gabe finalmente percebe que Rimuru é o grande e benevolente governante slime dos goblins e recebe poções de cura. Rimuru decide enfrentar Gelmud e o amarra com fios de aço. Sua opinião sobre Gabe melhorou, e ele atinge o demônio por ele. Gelman se diz um demônio superior, mas após uns golpes, muda o tom arrogante e ameaça Rimuru, dizendo que o chefe não tolerará. Rimuru pede o nome do chefe para também o derrotar. Gelmud não tem resposta e corre ao Lord Orc, chamando-o de Geld e pedindo ajuda. O Lord Orc lembra de quando Gelmud o nomeou e começa a andar, enquanto o demônio se alegra achando que seu lacaio lutaria. Mas o Lord Orc o mata e come para saciar a fome. O plano de Gelman terá sucesso, pois após comê-lo, Gelb vira Lorde Demônio como ele queria. Ele venceu, mas a que custo? Geld virou o desastre Orc Lorde Demônio. Rimuru não pode só assistir. Precisa matar o Orc antes que cause um desastre na floresta. Mas antes de lutar, os Kijans atacam os Orcs para acertar as contas. Xion ataca primeiro, isca para Haku cortar a cabeça do desastre Orc, mas nem isso o derruba. Ele recoloca a cabeça com um fluido mucoso, com cura que envergonharia Deadpool e Wolverine. Os Kijans não desistem e surpreende Geld numa prisão de fios, enquanto Ben usa seu fogo infernal para derrubá-lo. E para finalizar, Hangai usa seu ataque Raio Negro e fica sem magia. Mas mesmo após todos esses golpes, Geld só foi levemente ferido. Rimuru e seus subordinados ficam chocados ao ver um dos generais de Geld oferecer seu corpo a ele, que o consome para ganhar mais poder e curar as queimaduras. Ele ainda não está saciado e usa o ataque que obteve ao consumir Gelmud para matar todos à vista, mas Rimuru o consome novamente. E então ele diz a todos para deixarem a luta com ele agora. E mesmo dizendo isso, ele vai depender de outra pessoa para lutar sua batalha. Ele diz a Alexa para derrotar Gelmud, e ela assume seu corpo, iniciando o modo de batalha automática. Então a grande sábia não é apenas Alexa, mas também é como a Jarvis do Homem de Ferro. E parece que ela é mais capaz de lutar que Rimuru, pois ela desvia dos ataques do desastre Orc e o fere com a chama negra para que ele nem regenere. Ele também percebe e arranca o próprio braço para regenerá-lo do ombro. Geld parte para a ofensiva e ataca Rimuru de todos os lados, mas graças a Alexa, ele devora facilmente seus ataques e depois o deixa capturá-lo. Isso foi feito para ativar a habilidade Círculo de Chamas que ele obteve de Ifrit. Isso causa algum dano a Gelb, mas ele rapidamente adquire imunidade a ataques de fogo. Rimuru diz a Alexa que assumirá a luta agora e a consola para que ela não fique de mal com ele como uma namorada chateada. Ele então diz a Gelb que teria sorte se tivesse morrido queimado, porque agora enfrentará uma morte ainda mais terrível.
Ele diz que reconheceu o orc como inimigo e o levará a sério agora. Gel ri, dizendo que não há nada que ele possa fazer e que será devorado agora. Mas Rimuru diz que ele consumiria o orc antes que tivesse a chance de consumi-lo. Ele revela sua verdadeira natureza como um slime e cobre o corpo de Geld, dizendo que ele não era o único que tinha uma grande fome. Eles entram em um concurso de alimentação onde quem come o oponente primeiro vence, e logo se torna uma luta entre o predador de Rimuru e as habilidades de cura do orc. Todos assistem enquanto Gald luta contra Rimuru, e enquanto ele está sendo devorado, Rimuru pode ver suas memórias dos eventos que levaram o orc até ali. Antes de ser nomeado, Gald era o chefe de uma tribo orc. Uma seca severa em sua região o fez sacrificar os próprios membros para alimentar as crianças famintas, pois podia regenerá-los. Mesmo com o filho mais velho pedindo para parar, o líder orc disse que sempre recuperaria as partes perdidas, mas as crianças recém-nascidas não deveriam morrer. Então partiu para a grande floresta de Jura em busca de alimento para seu povo. Mas ele passou fome na floresta e, ao cair inconsciente, Gelmut se aproximou, oferecendo-lhe nome e comida. Apesar do risco de ser usado, Geld aceitou a ajuda. E agora ele diz a Rimuru que não importa o que aconteça, não pode ser consumido pelo bem de sua espécie. Mas Rimuru já venceu a batalha e diz a Geld que ele perdeu e será devorado. Geld resiste, dizendo que se morrer, seu povo terá que carregar o peso de seus pecados. Ele não pode permitir isso e assumirá toda a fome de seu povo para que não morram de fome. Mas Rimuru diz para não se preocupar, ele devoraria o pecado dele e o de seu povo também. Rimuru consumiu Geld completamente e antes que ele virasse nada, mostra a orc uma visão de uma terra de fartura com o riso de crianças ao longe. Geld se ajoelha e chora, agradecendo a Rimuru por devorar seus pecados e finalmente satisfazê-lo. Você tem meu respeito, Sr. Geld. Então Alexa diz que todos os sinais de Geld sumiram, e Rimuru libera sua forma gigante de slime para virar humano de novo. Assim que o desastre orc é devorado, o efeito da habilidade única Povo Faminto desaparece, e eles voltam a ser orcs normais, parando a invasão. Todos aplaudem Rimuru, e até os orcs ficam felizes que seu rei foi libertado da maldição. Derrotado o inimigo comum e satisfeita a condição do contrato, Rimuru diz aos Kidins que estão livres para escolher seu próprio caminho. Mas eles se apegaram ao mestre e dizem que o servirão até a morte, e que seria a maior honra de suas vidas. É tudo por este vídeo. Curta e se inscreva para mais, e assista ao próximo vídeo na tela.